Vamos lá, galera. Sabadão, dia 6 de maio de 2023, canal Aposta da Dupla de volta, trazendo análises, prognósticos, palpites e cenários para o trade. Então tá, eu e meu amigo Di, como é que tá, Di? Tudo certo aí, cara? Fala pessoal, tudo certo? Bom sabadão para todo mundo aí. Então, cara, dá aquela moral, né? Já vamos começar com o like, né? Deixa teu like aí, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, que hoje chuva de jogos aí, tem jogos interessantes, reta final das ligas aí, então tudo jogo valendo muito. Então, sem mais delongas, bora para os jogos. Milan e Lazio, campeonato italiano, 10 horas da manhã, 34ª rodada aí, né? A gente viu o confronto nos últimos 3 anos entre as equipes. O Milan aí com uma vantagem de 5 vitórias e 3 vitórias para o lado da Lazio, né? Aqui é a race das duas equipes, né? O Milan aqui numa race, porra, tá bastante, né? Tem apenas 3 vitórias, uma derrota e 6 empates. E a Lazio aqui vem numa race um pouco mais oscilante, mas com mais vitórias, né? A gente vê são 5 vitórias, 4 derrotas e apenas um empate. A gente vê que o Milan tem o jogo da Champions League contra a Inter, né? Esse clássico italiano, jogão que vai ser a semifinal da Champions. Então, cara, muito provavelmente aí o Milan vai deixar de lado um pouco esse jogo. Pode ser que dê uma poupada, porque, pô, faz anos aí que o Milan não chega na fase final aí da Champions, né? Então, é um jogo que vale muito, né? Para as duas equipes, né? Tanto para o Milan quanto para a Inter. Então, muita atenção aí na escalação do Milan para esse jogo. A gente vê que a Lazio é segundo colocado, né? A Napoli sagrou campeã do campeonato italiano. Então, cara, agora aqui o que vale é vaga na Champions do ano que vem, né? Então a Lazio tá bem encaminhada, né? Então, mas ainda tem mais 5 rodadas pela frente, então tá bem aberta essa disputa aqui nas Ligas dos Campeões, na Liga Europa. Então, cara, é disputa direta aí, né? E o Milan aqui, sexto colocado, 6 pontos atrás da Lazio, né? Se o Milan chega a ganhar esse jogo, fica 3 atrás, então embola mais ainda. A gente vê que o Milan em casa faz a quarta melhor campanha, tem 10 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, e a Lazio fora de casa muito bem, né? Com 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Então aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Então, duas boas races, né? Perdem pouco as duas equipes. Mas, cara, para mim, para esse jogo aí, a gente vê as odds aqui por volta de 1,99 para o Milan, 2 e 4,5 para Lazio. Cara, para mim, nesse jogo é lei Milan. Lei Milan aí no match odds. Como eu falei, o Milan pode ser que venha com um time meio misto aí. E a Lazio, querendo ou não, quer segurar esse segundo lugar, né? Quer garantir essa vaga na Champions do ano que vem. Então, para a Lazio também é final de Copa do Mundo e o Milan vai estar com as atenções divididas. Mercado de gols aí levaria para o live. Acho que podemos ter cenários interessantes aí para se trabalhar nesse lei a equipe do Milan. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um Lazio dupla chance, pagando 1,90 e meu palpite, meu placar, 2-1 Lazio. Augsburg e União Berlim pela Bundesliga, que joguinho às 10h30 da manhã. Então a gente vê o histórico de confrontos, que é um confronto parelho, né? E, cara, bem movimentado, né? Confronto aí recheado de gols. A gente vê no histórico aí. E aqui é a race das duas equipes, né? A gente vê que o Augsburg não tá com uma race tão espetacular, né? Mas uma race bem movimentada. A gente vê aqui, cara, o único jogo que foi 1-0 foi esse aqui, que ele até venceu. Cara, de resto, tem tudo 2 ou mais gols na race dos jogos do Augsburg. E já aqui a race do União Berlim, a gente vê que, cara, os últimos dois jogos que tivemos poucos gols, né? Um 0-0 e um 1-0 aqui pro União Berlim. De resto também, pessoal, jogos bem movimentados com 2 ou mais gols. A gente vê a situação aqui, União Berlim, né? Cara, ainda briga por esse título, né? Campeonato quase acabando aqui, né? Muito difícil, né? Faltando 4 rodadas, tirar essa diferença aqui de 6 pontos. Mas dá para sonhar, né? Ou na pior das hipóteses, que ficar com bônus, né? De uma vaga aqui para a Champions League. Cara, seria muito importante para a equipe do União Berlim pegar essa vaguinha aí na Champions. Já a equipe do Augsburg ainda briga contra o rebaixamento, né? Também tem uma vantagem interessante aqui sobre o Schalke, né? O próprio Bochum que vai pegar a relegation aqui. Então,
também é uma equipe que precisa pontuar, né? Precisa pontuar aí para afastar de vez essa possibilidade de cair, né? A gente vê aqui a race do Augsburg em casa. É uma race bem oscilante, né? Não tem um padrão, né? Até emendou 4 vitórias seguidas, mas, cara, perde partidas seguidas, então não tem um padrão jogando em casa. E a mesma situação aqui, o União Berlim fora de casa, né? Totalmente sem padrão aí, o race. É só um jogo movimentado, né? As odds aqui, pessoal. A gente vê que o Augsburg, mesmo jogando como mandante, uma odd de 3,6, né? É uma equipe que tá lá embaixo, mas o União Berlim, apesar de não estar num bom momento também, continua ali na briga, né? Impressionante, o União Berlim com uma race bem ruim e continua aí na briga, teoricamente, na briga pelo título, né? Cara, para esse jogo que mete odds, sinceramente, pessoal, ficar de fora, muito complicado aí, né? Duas equipes que oscilam demais, não tem padrão. Então, cara, ficar de olho em gols nesse jogo. Bom aqui ficar de olho em gols. A gente vê aqui que o 2,5, pô, tá com uma odd bem alta, né? Então, cara, achei bem interessante até eu trabalhar, quem quiser trabalhar esse próprio 2,5 ou tentar esperar ali o 1,5 valorizar, também acho bem interessante. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui mais 2 gols asiáticos, né? Modzinha de 1,70 e o meu placar para esse jogo 2-2. Manchester City e Leeds, 11 horas da manhã, Premier League, 35ª rodada, confronto nos últimos 3 anos entre as equipes, 3 vitórias do City, 1 vitória do Leeds e um empate. Tive a race brabíssima do City aqui, né? Estão com 9 vitórias e apenas um empate, e o Leeds aqui não atravessa um momento nem um pouco legal, né? Nos últimos 10 jogos ele tem apenas 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Então o City vai ter o jogo da Champions contra o Real Madrid, né? Lá na Espanha, nesse meio de semana. Mas o City tá de olho aqui, né? Tá na briga aí. É o líder da Premier League, tem um jogo a menos. Então, cara, também dá para deixar um pouquinho de lado, mas nem tanto a Premier League, né? A gente vê que vai ter um confronto duríssimo contra o Real, mas também não pode tirar o olho aqui da Premier League para sagrar campeã. E o Leeds aqui, 17º colocado, então lutando aqui para não cair, né? Então vai estar na briga aqui também para não cair. Então o City é o melhor mandante, né? 15 vitórias, um empate, uma derrota, e o Leeds é o vice-lanterna como visitante, né? Então, 2 vitórias, 3 empates e 12 derrotas. Tem 36 gols sofridos. E o Manchester City em casa, 57 gols feitos. Então, a gente vê a campanha do City em casa, né? Emendou uma sequência muito boa no início de campeonato. Teve 2 tropeços e depois emendou uma sequência muito boa de novo. E o Leeds fora de casa não conseguiu dar padrão nenhum aí para tentar mostrar a reação, né? Vê que empata uma, perde várias, daí ganhou aqui um jogo aleatório do Liverpool, perdeu, empatou, perdeu. Então, uma equipe bem fraca fora de casa, costuma tomar bastante gol. O City também costuma fazer no mínimo 3 gols em casa, né? E, pessoal, então, match odds a gente vê que o City 1,18, né? Aquela coisa, o City, é ficar de olho de repente na goleada do City. Então, acho que o City, como eu falei, vai dar importância também um pouco para esse jogo aí. Pode ser que poupe um outro jogador, tem que ter atenção com isso aí também. Mas, cara, para mim, o City aí vai pegar o Leeds aí, que vem fazendo uma fraquíssima temporada, vai passar o carro. Então, ficar de olho na goleada do City, acho que tem valor. Ou o mercado de gols, né? Mas a gente vê que aqui que o 2,5, partindo de 1,35, tá bem esmagado. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um 0,5 HT de qualquer equipe e um over 2,5 gols do City. Então, como eu falei, espero no mínimo o City aí fazer 3 gols. Pagando 1,72, meu palpite, meu placar, 4-0 City. Mirandês contra o Racing Santander. Joguinho pela segunda divisão da Espanha, às 11h15 da manhã. Então a gente vê aqui o histórico de confrontos, uma vitória para cada lado, um empatezinho. E aqui a race das duas equipes, né? São duas races bem parecidas, né? Que o Mirandês com 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. E já que a equipe do Race Santander, 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. A gente vê que as duas equipes aqui estão
meio de tabela, né? Não disputam nada assim no momento, né? E aqui a gente vê a race da equipe do Mirandês em casa e a equipe do Race Santander jogando fora, né? Pô, a gente vê que o Mirandês em casa faz uma campanha boa, né? Uma campanha boa. A gente vê que tem apenas 4 derrotas, né? Essa derrota fora da curva aqui, que a gente pode ver para a equipe do Málaga. Cara, de resto aqui, perdeu, pô, pro terceiro colocado, pro quarto colocado e pro primeiro colocado. Então, uma equipe que perde poucos jogos aí como mandante, e já a equipe do Rei Santander é o contrário, né? Uma equipe que vence poucos jogos aí como visitante, venceu apenas 5 partidas, né? Perde muitos jogos. E, cara, ficar de olho aqui também, né? Questão das equipes aqui, né? Não são de marcar tantos gols, né? Tantos gols. Quem quiser buscar em um under 4,5, também vejo valor aqui para esse confronto. E também aqui a gente vê as odds, pessoal. Pô, o Mirandês aí, uma campanha em casa muito boa, né? E com uma oddzinha de 2,44. Então, para o trade, pessoal, venho aqui tentar trabalhar esse lei equipe do Rei Santander, né? Aproveitando aí que em casa o Mirandês é muito forte e o Rei Santander fora de casa é muito fraco. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um empate anula da equipe do Mirandês, oddzinha de 1,65 e o meu placar para esse jogo 2-0 Mirandês. Clube Bruges e São Giloá. Então, campeonato belga aí, 1h15 da tarde. Segunda rodada da reta final da Championship aqui, eles chamam, né? Então, reta final aí do campeonato belga. Então, confronto aí nos últimos 3 anos. Clube Bruges aí com vantagem, né? 4 vitórias e 3 empates. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? A gente vê que o Clube Bruges aí nos últimos 10 jogos tem 5 vitórias, 4 derrotas e um empatezinho. E o São Giloá, que nos últimos 10 jogos, tem 6 vitórias, 2 derrotas, 2 empates. Vamos aqui para a tabela de classificação. Então, o Clube Bruges até chegou foi eliminado pelo Benfica aqui, né, na Champions. Então, tinha deixado um pouco de lado o Campeonato Belga. E aqui no Campeonato Belga, aqui, chega essa reta final, os 4 primeiros colocados tem a pontuação dividida ao meio, né? E eles fazem uma reta final aqui, todos contra todos. Então a gente vê como é a segunda rodada, mas o Genk, São Giloá já tem 38 pontos, o Antwerp aqui 36 e o Bruges ficou já bem atrás, né? Por ter deixado o Campeonato Belga de lado. Então tá 8 pontos atrás aí. E são poucos jogos, né? Tem 15 pontos ainda a ser disputado, tem mais 5 jogos. Então, cara, ficou bem difícil para o Bruges aí disputar esse título, né? Teria que fazer uma campanha impecável e torcer para o tropeço das outras equipes. E já o São Giloá aqui, né? Tem a mesma pontuação do Genk, 2 pontos a mais que o Antwerp, então a briga vai ficar entre essas 3 equipes aí nessa reta final, né? Então, cara, para o trade aqui, temos um Clube Bruges a 2,20, o São Giloá a 13,40. Dá para tentar ficar de olho, de repente, não ler a equipe do Bruges, dependendo da postura do São Giloá e até mesmo do Bruges, né? Tem que ver como é que, com que intensidade o Bruges vai entrar nesse jogo, porque como ele praticamente não tem chance de título, pode ser que dê uma poupada, né? A gente vê aqui que contra o Genk aqui na primeira rodada dessa fase eliminatória não, nessa segunda fase, o Bruges já perdeu de 3-1 para o Genk, o São Giloá perdeu de 2-0 para o Antwerp, né? Então, ficar de olho aí. Dá para tentar buscar, de repente, um layer equipe do Bruges ou buscar gols, né? A gente vê que o 2,5 aqui tá 1,72. Então, para o bilhete aí, de repente, se quiser botar 1,5 gols, acho que tem muito valor entre eles. Aqui a gente vê que bate bastante. E jogos da race aqui das duas equipes também, 1,5 bate com frequência. Ou até mesmo um handicap positivo aí, né? Um pouco mais esticado para pôr num bilhete aí a favor de São Giloá, né? Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um over 1,5 gols no jogo e um handicap europeu mais 2 de São Giloá, pagando 1,70 e meu palpite, meu placar, 2-1 São Giloá. Liverpool e Brentford, pela Premier League, joguinho a 1h30 da tarde. A gente vê a história de confrontos, uma vitória para cada lado, um empatezinho, e aqui a race das duas equipes, né? Pô, o Liverpool que fez uma temporada aí bem ruim, né? Bem ruim. O cara oscilou muito aí e oscilou para menos, né? Geralmente aí.
Mas, cara, agora os últimos 5 jogos conseguiu emendar 5 vitórias, né? Até parece que é aquele Liverpool da temporada passada. Então, cara, conseguiu aí uma bela sequência. Já a equipe do Brentford aqui com uma race bem ruim, né? 3 vitórias apenas, 4 derrotas, 3 empates. Então aí uma campanha bem oscilante também da equipe do Brentford. A gente vê aqui que o Liverpool está na 5ª colocação, ainda briga, né, por uma vaga na Champions, muito difícil, pessoal, muito difícil aqui, faltando, cara, 4 rodadas para o Liverpool, 5 rodadas aqui para o United e para o Newcastle. Então, pô, o Liverpool ainda tem um jogo a mais, né, na verdade 2, né, vai jogar agora antes do United e do Newcastle. Então, cara, ainda vai ficar aqui, se vencer, ficar 1 ponto aqui do United. O United tá dando umas tropeçadas também. Cara, bem difícil. Ainda dá, mas é bem difícil aí para conseguir essa vaga aqui na Champions League. Então, cara, o Liverpool tem que fazer o dever de casa e secar os adversários se ele quiser pegar essa vaga na Champions. Não tem o que inventar. Já aqui a equipe do Brentford, cara, tá brigando aqui por uma vaga na Europa League, né, na Conference. É o que tem de momento para a equipe do Brentford, então também é uma equipe que tem que pontuar, né? Então corre mínima chance de já conseguiu escapar, né, do rebaixamento no caso. Então ele só briga por uma vaga aqui na frente também. Campanha do Liverpool em casa, apesar da temporada ter sido bem ruim aí pro Liverpool, né? Pô, em casa ele fez uma campanha muito boa, né? A gente pode ver que apenas 4 empates, uma derrotinha e venceu aí o resto aí dos seus jogos. Pô, contra adversários duros, a gente venceu o City, pô, aqui empatou com o Arsenal, né? Com gostinho de derrota, porque jogou muito bem essa partida, né? Poderia ter vencido. Pô, tocou 7 no United. Então, cara, fez aí uma campanha interessante, vencendo o próprio Newcastle. Então, o pessoal da frente ali, ele realmente foi bem. Já a equipe do Brentford aqui fora de casa, apenas 4 vitórias, né? Então, uma delas contra o Bravo, né? Então, cara, uma campanha bem fraca aí como visitante. Então, se fosse para aconselhar alguma coisa a vocês aqui, seria a favor do Liverpool, né? Com essa race em casa e aproveitando esse momento que o Liverpool está aqui, tem que tentar trabalhar alguma coisa a favor do Liverpool. Gol sempre é interessante, né? Trabalhar a favor do Liverpool, mas ele tem dado umas vaciladas aí, né? De vez em quando aí, esse joguinho de 1-0 que nos sacaneou, né? Então também tem mais 2-1-0 aqui, 0-0. Então tem que dar uma olhada ali, ver se o Brentford vai estar saindo pro jogo, para esse jogo estar aberto aí. Porque se tiver só o Liverpool em cima e o Brentford só se defendendo, aí pode ser que esse 0-0 se arraste um pouco aí, dificulte um pouco pro Liverpool abrir o placar, né? Depois que abre o placar, fica um pouco mais tranquilo, né? O jogo abre um pouco mais. Mas até abrir o placar é complicado, né? Tive aqui odds bem esmagadas aqui pro Liverpool. Mas, cara, pro trade aqui não inventaria muita moda, não. Tentaria buscar, sim, esse back ao Liverpool, né? Se ele der o padrão aí que tem dado nos últimos jogos, ele tem jogado bem, né? Tem pressionado muito o adversário. Então, cara, tentar buscar, sim, esse back no trade a favor da equipe do Liverpool. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um handicap asiático -1 para o Liverpool, pagando 1,70, né? Fugir dessa vez ali da questão dos gols, né? 0,5, 1,5, aquela coisa, porque o Liverpool tem ganhado alguns jogos de 1-0 em casa, então vamos na cautelinha aqui, porque se ganhar só de 1-0, vai ser push, vai nos devolver nosso investimento, então tem que ganhar por 2 gols de diferença para essa entrada da Green. Meu placar para esse jogo, 4-1 Liverpool. Werder Bremen e Bayern de Munique, Bundesliga, 1h30 da tarde, 31ª rodada, confronto nos últimos 3 anos entre as equipes, 4 vitórias do Bayern, apenas um empate. Chama atenção aqui que apenas um jogo não foi ambos marcam, os outros 4 foram tudo ambos marcam. A race do Werder Bremen aqui a gente vê com apenas 2 vitórias, tem 2 empates e 6 derrotas, e o Werder Bremen aí, ambos marcam nos últimos 8 jogos, né? É um dado bem interessante. E o Bayern aqui com uma race não tão legal também, né? Com apenas 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E o Bayern aqui com 7 jogos, ambos marcam, né? E 3 não foram. Então, um dado interessante. A gente vê que o Bayern é o líder, 62 pontos. O Borussia vem logo atrás com 61. Então, a briga vai ficar boa até o final. O Werder Bremen aqui, 12º colocado. Já está um pouquinho mais, abriu uma gordurinha, né? O pessoal da zona de rebaixamento. Então, tendência de
ficar um pouco tranquilo nessa reta final de campeonato, mas tem que pontuar, né? Tem que pontuar para livrar de vez aí as chances. A gente vê que o Bremen jogando em casa é o pior mandante, né? Então, 24 gols feitos para 25 sofridos, uma média interessante de gols, tanto feitos quanto sofridos, e o Bayern é o melhor visitante, 35 gols feitos para 19 sofridos, né? A gente vê aí a campanha, o Bayern, uma campanha não tão boa, né? Poderia estar melhor em relação ao Bayern, e o Bayern com bastante jogos, ambos marcam também fora de casa, e o Bremen aqui tomou gol em praticamente todos os jogos, quase, né? E costuma fazer seu golzinho em casa também. Então, pessoal, esse jogo aqui, a gente vê que o Bayern 1,30, né? Então, tá bem esmagado, padrão Bayern. Tem que ver como é que o Bayern vai estar, né? A gente vê essa race do Bayern aqui não tá legal, né? Mas a race do Bremen também nada legal. Então, cara, dá uma olhadinha aí se vale a pena buscar um back a 1,33 ou buscar um mercado de gols, né? A gente vê que o 2,5 tá 1,34, confronto entre eles muito over, né? E campeonato alemão aqui a gente vê que o Bremen, todos os jogos bem over, e o Bayern aqui também, mesma coisa, às vezes aqui tá dando umas decepcionadas, mas, cara, mercado de gols aqui para mim é o que mais interessa, até ambos marcam. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um 0,5 HT e ambas as equipes marcam, pagando 1,78 e meu palpite, meu placar, 3-2 Bayern. Lanús e Huracan pela Superliga Argentina, joguinho às 13h30 da tarde. Então a gente vê históricos de confrontos aqui. 2 vitórias do Huracan, uma do Lanús e o empatezinho. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? A gente vê que são duas races ruins, né? A gente vê o Lanús aqui com 3 derrotas, 3 vitórias e 4 empates. E já aqui a equipe do Huracan, 6 derrotas, 2 empates e apenas 2 vitórias. E as 2 vitórias jogando como mandante, né? Cara, campanha bem ruim realmente do Huracan. E se for ver aqui, a equipe do Lanús perdeu 2 jogando fora e a que perdeu em casa foi pro brabo River Plate, né? Tabela de classificação, pessoal. O Lanús é o 8º colocado, né? Fazendo ali uma campanha mediana, né? E já a equipe do Huracan aqui, 20º colocado. Então tá mais para a parte de baixo da tabela, né? O campeonato começou também, não faz muito, né? Apenas 14 jogos. A race, o que chama atenção aqui é a race das equipes em casa e fora, né? A gente vê o Lanús em casa, venceu 4 das 6, um empatezinho com o Argentinos Júnior, que é uma equipe bem chatinha, e perdeu pro River, como eu citei antes, né? Que é o brabo da Argentina. E já a equipe do Huracan, que até venceu aqui o Defensa e Justiça no primeiro jogo, 4-2, depois 2 empates, e emendou agora 4 derrotas consecutivas, uma campanha bem fraca aí da equipe do Huracan. Para esse jogo, pessoal, cara, eu gosto do cenário de gols, né? Pode ver aqui a equipe do Lanús teve somente esse 0-0, né? O resto de jogos bem movimentados. E a equipe do Huracan teve 1-0, também um 0-0, mas também de resto jogos movimentados, né? Então, cara, botar no bilhetinho ali um e-mail, ou quem quiser ir botar aí um dupla chance para a equipe do Lanús, ou quem sabe até o empate anula, se for mais um bilhete mais ousado, também tem muito valor no meu ponto de vista. Para o trade aqui, pessoal, a gente vê que a odd do Lanús tá uma odd interessante para o mandante, né? Um bom mandante. E o Huracan um odd 3,60 aí, um péssimo visitante. Então, para esse jogo, no trade, vem tentar trabalhar aí um lei a equipe do Huracan aí, que é cara, realmente é uma equipe bem fraca quando joga fora de casa. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar com empate anula para a equipe do Lanús. Oddzinha de 1,60 e o meu placar para esse jogo 2-0 Lanús. Cruzeiro e Santos, Campeonato Brasileiro, 4 horas da tarde, quarta rodada, né? Então, confronto nos últimos 3 anos não temos, né? O Cruzeiro estava na Série B, então tá de volta aí a Série A nessa temporada. A gente vê aqui a race do Cruzeiro, nos últimos 10 jogos, 5 vitórias, 4 derrotas e um empate. Desde que começou o Brasileirão aqui, perdeu na estreia, né? E emendou 2 vitórias no Brasileirão e uma vitória aqui na Copa do Brasil contra o Náutico jogando em casa. Já o Santos, nos últimos 10 jogos, apenas 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, né? O Santos que está envolvido na Sul-Americana também, então não está bem, né? Não começou bem, empatou em casa com o Audax, perdeu fora para o News Old Boys. No Brasileirão, um empate em casa com a Atlético Mineiro e ganhou seu outro jogo, né? No
em casa também contra o América Mineiro, tinha perdido para o Grêmio na estreia aqui, jogando fora de casa. Então, o Cruzeiro, 3 jogos, né? 6 pontos, 2 vitórias e um empate. O Santos aqui, 10º colocado, com uma vitória, um empate e uma derrota, então tem 4 pontos, né? Então, um campeonato bem no início, o Cruzeiro em casa venceu o Grêmio de 1-0, o Santos perdeu de 1-0 para o Grêmio também. Vamos para as odds aqui, Cruzeiro a 2, Santos a 5,1, então Cruzeiro aqui a 2, 1,80, né? Cara, para mim aí é complicado e acho que está muito baixa a odd do Cruzeiro aí, mas o Santos também é uma equipe que está muito fraca essa temporada, né? Então a gente vê que muita dificuldade, um time bem limitado, do Cruzeiro também né? Para mim, ficaria de olho em under nesse jogo. Até a gente vê a race das equipes aqui, cara, o Santos aqui bem under, né? Bem under, poucos jogos aí com mais de 2 gols. Né? A equipe do Cruzeiro aí também, cara, não vejo muito futebol para frente, né? A gente vê que é uma equipe bem limitada, bem esforçada. Então, um under aí, acho que para pôr no bilhete um under 3,5 ou um dupla chance do Cruzeiro, né? Também é interessante. Vamos para a minha entrada pré. Vou pegar aqui um dupla chance do Cruzeiro. Mais de 4,5 escanteios do Cruzeiro, né? Então, Cruzeiro em casa. Confio muito nessa linha aqui de 4 cantos e meio. Um ambas cartão e um menos de 4,5 gols. Pagando 1,78. Meu palpite, meu placar, 1-0 Cruzeiro. Lins e Olympique de Marseille, pela Ligue 1, né? Joguinho às 4 horas da tarde. Então a gente vê a história de confrontos: 3 vitórias do Lins, 1 vitória do Marseille e um empatezinho. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Nos últimos 10 jogos. Cara, o Lins aqui com uma race interessante, né? Venceu 6 jogos, 2 derrotas e 2 empates. Já a equipe do Marseille aqui com 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota para o PSG. A gente vê que, cara, vai ser um jogão, né? A gente vê que o Marseille é o segundo colocado, o Lins é o terceiro. Então ainda tem uma chance de título, né? Faltando aí 5 rodadas. Dá para sonhar, né? Dá para sonhar, ainda mais que o PSG vai tropeçar, né? Já tava sem o Neymar aí, não consegue vencer sem o menino Ney. E agora vai ficar sem o Messi também, né? Teve essa suspensão. Então vai jogar aí só o Mbappé, cara. Aí, cara, vai ficar um pouquinho complicado aí. O PSG pode ser que entregue a rapadura e vamos dar risada, né? Porque olha, o PSG faz de tudo aí para se complicar. Então, cara, é o joguinho aqui simplesmente do melhor mandante contra o melhor visitante, cara. Cara, aqui, ó, 16 jogos, 34 gols marcados. 16 jogos, 30 gols marcados. Cara, excelente campanha das duas equipes aí, né? Tanto do Lins como mandante, quanto do Marcelo como visitante. E, cara, se caso não consiga o título aqui, pelo menos aqui vale uma vaga direta na Champions, né? Porque aqui os 2 primeiros pegam vaga direta e esse terceiro colocado pega uma pré-Champions. Então também é bem mais interessante já pegar uma vaga direta para não se complicar, né? Não se complicar numa pré-Champions. Então a gente vê aqui, cara, pô, esses lindas, né? Tanto do Lins em casa quanto do Marcelo fora. Cara, joguinho aí bem complicado de se posicionar, né? Bem complicado mesmo aí. São 2 campanhas fantásticas. Aqui, no ponto de vista, tem que buscar aqui gols, né, pessoal? Pô, a gente vê aí o Lins em casa, vários jogos bem movimentados. Marcelo é a mesma coisa. Então, cara, o Marcelo não marcou gols jogando como visitante, apenas contra o PSG e contra o Lorient. E aqui já a equipe do Lins não marcou apenas contra o Nice, né? De resto, todos os jogos marcou gols. Então, cara, são 2 campanhas fantásticas, muito difíceis de se posicionar aqui na questão do match odds, né? A gente vê que tem odds, no meu ponto de vista, justas, né? Tá pesando um pouco a questão do Lins jogar em casa, porque são campanhas quase idênticas, né? Do Lins como mandante e do Marcelo como visitante. Então, cara, estão bem colocadas essas odds. Então, match odds eu vou deixar aqui pro live para dar uma olhada aí, bem complicado. Mas, cara, ficaria de olho aqui no mercado de gols, pessoal. A gente vê aqui que o mais de 2,5 tá 1,89. Então, cara, eu acho bem interessante buscar gols nesse confronto, que é um confronto que vale muito, cara. Vai ser um confronto muito quente, que, cara, o empate não serve para nenhuma das duas equipes.
as duas têm que vencer porque ainda tem chance de título. Já minha entrada a pé, pessoal, baseado em tudo isso que eu falei, eu vou pegar aqui ambas as equipes marcam e ambas as equipes receberão um cartão. Cara, jogo quente, vai rolar com certeza um cartãozinho para cada lado. E, cara, tem uma chance muito grande de ter esse ambas marcam aí, pelo grande ataque que as duas equipes têm. E uma odd espetacular, né? Uma odd de 1,95. Meu placar para esse jogo, 3-2, Lens. Criciúma e Ituano, Série B, 4 horas da tarde, quinta rodada, né? Confronto nos últimos 3 anos entre as equipes, né? Se enfrentaram na Série C e na Série B do ano passado. Então a gente tem 4 vitórias do Criciúma, 2 vitórias do Ituano e 2 empates. Então a gente vê aqui a campanha, né? Pô, o Criciúma vem numa pegada muito boa, né? Desde o Campeonato Catarinense. Então, os últimos 10 jogos aí, o Criciúma tem 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, né? Lá no Campeonato Catarinense ainda, por Ercílio Luz. E o Ituano aí vem numa race um pouco mais oscilante, né? Com apenas 3 vitórias, sendo em casa as 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates, né? Então não tá legal, não tá no momento bom. O Ituano, o Criciúma é o líder da Série B, né? Então 10 pontos, 3 vitórias e um empate. O Ituano aqui 6 pontos, 2 vitórias e 2 derrotas, né? Então o Criciúma 2 jogos em casa, 2 vitórias, Ituano 2 jogos fora, 2 derrotas. Pessoal, para esse jogo aqui, match odds, a gente vê o Criciúma favoritaço, né? 1,76, Ituano 5,4, né? Então, o trade aqui, tentar buscar algum back Criciúma aí. Criciúma vem numa pegada muito boa, jogando em casa, é muito forte. Então, no trade, tentar buscar um back Criciúma. Para o bilhete aí, tentar buscar um empate a nula do Criciúma, né? Ou até mesmo um dupla chance, tem valor. Gols aí, para mim, Série B aí, a gente vê que também o Criciúma não tá dando um padrão, né? A gente vê 1-0, 1-0, 1-1, 2-0. Então, cara, se fosse buscar alguma coisa em gol, seria under, né? A gente vê que até o Ituano também não é tão over assim. Tem aqui, apesar de ter 3-0 na race, mas, cara, mais de 3,5 gols aí, não teve nenhum jogo. Então, tentaria buscar algo para o bilhete aí no under 3,5 também. Já na entrada pré, pessoal, vou pegar aqui. Criciúma vence, 1,75. E meu palpite no placar, 1-0 Criciúma. Benfica e Braga, joguinho pela Primeira Liga de Portugal, às 4h30 da tarde. Tive o histórico de confronto aqui, cara. Confronto bem equilibrado, né? Até nos últimos jogos aí com uma vantagem da equipe do Braga, né? Tive aqui. Braga aí vindo, pô, emendou aqui dos 5 vitórias, 2 vitórias do Benfica aqui nesses últimos jogos, esse empatezinho que até o Braga levou depois nos pênaltis, né? Então, cara, vem aí com uma boa vantagem sobre a equipe do Benfica aí, a aguerrida equipe do Braga. A gente vê aqui a race das duas equipes, né? O Benfica aí que, cara, deu aquelas tropeçadas, daí acabou sendo eliminado aqui da Champions League, mas depois aqui conseguiu emendar 2 vitórias seguidas, que tá precisando muito aqui no Campeonato Português, né? Porque, cara, com esses tropeços que ele teve, o pessoal encostou, né? O pessoal encostou tanto o Braga quanto o Porto, colaram ali no Benfica e botaram fogo aqui no campeonato, né? Cara, o Braga com uma campanha muito boa aí, né? A gente vê aqui 8 vitórias e 2 empates na race. Então vem com uma race aí espetacular a equipe visitante. Aqui que são elas, pessoal. A gente vê aqui, ó, Benfica 77 pontos, Porto 73 e o Braga 71. O Braga vencendo aí vai a 74, fica 3 pontos do Benfica. Então, cara, vai botar fogo aí, faltando 4 rodadas, né? Então, cara, tudo pode acontecer, né? Aí, claro, vai ter esse jogo, deve faltar 3 rodadas. Então, vai ter que torcer pro Benfica aí tropeçar nessas últimas 3 aí pro Braga ser campeão. Então, quem pode tirar proveito disso também é o Porto, né? Braga vencendo e o Porto vencendo na rodada. Aí o Porto fica 1 ponto do Benfica, cara. Aí, pá, aí vai pegar fogo esse campeonato, hein? Então, cara, sinceramente, aí vou torcer para a equipe do Braga ganhar do Brabo aí,
que eu quero fogo no parquinho, né? Quero fogo no parquinho aqui, não adianta. Então a gente vê que a campanha do Benfica em casa é um espetáculo, né? Apenas a derrota para o brabíssimo Porto e o empate aqui contra o Brabinho, Brabinho Sporting aqui. De resto, somente vitórias do Benfica e alguns atropelos aqui. Já a equipe do Braga como visitante, cara, pô, excelente campanha também, né? Perdeu aqui pro Brabinho de 5-0 e pro Brabíssimo de 4-1, né? Essa vitória, essa derrota aqui realmente foi fora da curva aqui pro Vitória de Guimarães. De resto, somente vitórias. Então, cara, parece outro jogo que a gente analisou agora aí do Linz e Olympique de Marseille. Duas races espetaculares aí. E, cara, races recheadas de gols, né? Então, é aquilo, né? Vou botar no bilhetinho aí, cara, um e-mail aqui. Vem muito quente, né, para esse confronto aí. Quem quiser botar questão de cartões também, cara, um over cartões, esse jogo aqui vai pegar fogo, cara. E, cara, quem quiser fazer aqui também aquela arriscadinha de botar um cartão vermelho, geralmente em Portugal, nesses clássicos, sempre tem uma expulsão. A gente vê as odds aqui, pessoal. Uma odd bem esmagada pro Benfica, bem esmagada aí, 1,60, pesando bastante aí o fator local, né? E o cara, mod 6 pro Braga. Cara, sinceramente aí, dá para tentar arriscar e pegar um pouco dessa correção nessa odd aí. Não sei se o Benfica vai começar amassando aí a equipe do Braga, que, pô, no histórico recente não tem sido assim os jogos, né? O Braga tem conseguido vencer a equipe do Benfica. E quem precisa mais aqui é o Braga, né? Então, olha, dependendo aí, pode ser que o Braga possa surpreender, possa começar até pressionando a equipe do Benfica e podemos ter uma correção bem interessante dessa odd aqui no trade. Mercado de gols, pessoal. 1,71, 2,5. Me chama a atenção pelo que o que vai ser esse jogo, né? Um jogo muito quente, onde, cara, o empate não serve para nenhuma das equipes, porque se empatar ali, o Porto pode tirar proveito disso, ficar 2 pontos do Benfica. Então não é interessante para o Benfica o empate, o Benfica tem que vencer, e o Braga nem se fala, né? Se ele quiser sonhar com esse título, ele tem que vencer a equipe do Benfica. Então, cara, jogo para gols também. Já a minha entrada pré, pessoal, peguei a clássica, né? Ambas as equipes marcam e ambas as equipes receberão cartão. Oddzinha de 1,80 e o meu placar para esse jogo 2-1 Braga. Tá fogo nisso aí, meu. Real Madrid e Osasuna, Copa do Rei, final, né? 5 horas da tarde. Então, confronto aí nos últimos 3 anos, né? São 5 vitórias do Real, 3 empates. E aqui a race das duas equipes. O Real aí com 7 vitórias, 3 derrotas, né? Então perdeu esse último jogo aí, deu aquela poupada. Esse último jogo aí do Campeonato Espanhol já não tem mais chance, né, de buscar o Barça. Então deu aquela poupada para vir aí com força máxima, né, nessa final. E também próximo jogo do Real é contra o Brabo, né? Contra o City aí. Então jogão da Champions League. Então muita atenção aí também, né? Pode ser, claro, vale o título aí para a temporada, né? Então da Copa do Rei, mas cara, com certeza que esse jogo vale 10 vezes mais, então atenção aí, né? Atenção aí para quem for operar no jogo. E o Osasuna aí, os últimos 10 jogos, apenas 3 vitórias, um empatezinho e 6 derrotas, né? Esse último jogo perdeu apenas 1-0 para o Barcelona. Então, Copa do Rei, aquela coisa, né? Se for a semifinal aqui, o Osasuna passou pelo Bilbao, o Real passou do Barça. Cara, para as odds aqui, 1,38 para o Real, 9,8 para o Osasuna. Então é tentar buscar alguma coisa a favor do Real, né? A gente vê que o Real é muito mais time que o Osasuna, mas ver como é que vai estar a postura, né? Aquela coisa que a gente sempre fala também, o Real no trade aí às vezes é um time que não dá tanto padrão, mas cara, se o Real estiver encurralando lá o Osasuna, não deixar o time sair jogando, vejo muito valor buscar esse back. Mercado de gols aí, dá para ficar de olho, né, nesse 2,5, ou até no quem for botar no bilhete aí, botar 1,5 gols no bilhete, botar o Real para levantar a taça no bilhete, dupla chance Real. Então, para mim, tem valor. Te ver que nos últimos 3 anos aí o Osasuna não sabe o que é vencer o Real, né?
Mas também não vejo o Real passando tanto carro, porque, cara, tem que se guardar um pouco também, porque no meio de semana aqui vai pegar a pedreira aqui, não vai ser barbada, né? Então, pode ser que o Real comece meio forte ali, mas também tire o pé no segundo tempo, se estiver ganhando, né? Essa é a ideia ideal, não deixar para matar esse jogo no segundo tempo aí, porque senão vai desgastar demais a galera. Já na entrada da pré, pessoal, eu vou pegar aqui um Real vence a taça, um handicap mais 4 do Osasuna, então o Osasuna pode tomar até 3 gols de diferença, ambas as equipes recebem cartão e um under 4,5, um under 7,5 cartões, então tá pagando 1,91, fiz essa salada de fruta aí, mas gostei muito dessa odd, 1,91, e o meu palpite, meu placar, 2-0 Real. Fluminense e Vascão da Gama, né? Joguinho pela Série A às 9 horas da noite. A gente vê o histórico de confrontos, o Flusão aqui, 3 vitórias e 2 empates. E aqui é a race das duas equipes, né? Flusão aí com uma race muito boa, né? 8 vitórias e 2 derrotas, né? Aqui jogou com time reserva. E aqui já a equipe do Vascão, Vascão, né? O Vascão começou aí, pô, venceu o Galo, né? O Galo aí numa fase terrível. Daí empatou com o Palmeiras e aí já voltou o Vascão, né? Já perdeu pro Bahia em casa. Que loucura, hein, Vascão? Que loucura. E, cara, vai pegar aí um jogo duríssimo aí com o Flusão, que vem simplesmente passando o carro, meteu 5-1 no River. Deu aquele green pros guri, né? É o Flu e não adianta, é o dinizismo. A gente vê aqui, cara, o campeonato começou agora, né? O Flusão tá em quinto, 2 vitórias, uma derrotinha, e o Vascão aí, uma vitória, um empate e uma derrota. Então aqui não tem muito o que inventar, né? Renato, campeonato recém começando, as equipes têm que vencer. Resumindo, é isso. E, cara, aconselhar vocês pro bilhete aqui. Jogo do Flu é sempre botar um e-mail, né? Um e-mail, jogo do Flu é quase sempre, né? Pô, não bateu aqui contra os Strongers, de resto bateu em todos. E o Vascão também vem numa fase um pouco over aí, né? Pô, teve esse 1-0 apenas, esse 0-0. E esse aqui que foi 1-0 também, cara, de resto aí todos os jogos aí movimentados da equipe do Vasco. Então, cara, esse o e-mail é buscar alguma coisa a favor do Flu, né? Um dupla chance, ou quem sabe um empate anula. E o Flu tá num momento espetacular, ainda mais que vai jogar em casa, né? Uma odd aqui, 1,68 pro Flu, 5,8 pro Vasco. Cara, um pouco esmagado que a odd pro Flu, né? Por ser um clássico, né? Mas, cara, o momento é todo do Flu, né? Não tem muito o que inventar aqui. Então, sinceramente, pessoal, mesmo com essa odd, do meu ponto de vista, um pouquinho esmagada, aí, poderia estar um pouquinho mais alta, eu venho trabalhar aí a favor do Flu, venho tentar buscar esse back, a equipe do Flu aí, jogando em casa e vindo num momento muito, muito bom. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui a vitória do Flusão e mais de 1,5 gols, pagando 1,95 e meu placar para esse jogo, 3-1 Flusão. Agora vamos para o bilhete do dia, pessoal. Vamos pegar, fizemos uma tripla aqui, né? Uma tripla bem segura aí, para não ter erro e bater. Empate anula da equipe do Flusão, empate anula da equipe do Liverpool e a vitória do Brabo aqui não tem o que fazer, né? Oddzinha de 1,69. Então esse vai ser o nosso bilhete para esse sabadão. Fechou, galera. Sabadão, então, pô, recheado de jogos. Trouxemos para vocês aí 14 jogos, então 14 análises aí. Pô, e tem jogo, hein? Tem jogo. Então, sabadão aí é quentíssimo. Então, cara, curtiu o vídeo até aqui? Deixa aquele like, nos dá aquela moral, nos dá aquela força. Te inscreve no canal se não é inscrito, porque todo dia a gente está aí trazendo a nossa análise e nossos palpites. Fechou? Amanhã, domingão também, chuva de jogos. Valeu!